E uma das séries brasileiras de maior sucesso da Netflix chega na sua terceira temporada. A gente está falando de Sintonia. Uma série que chega com a assinatura da Condzilla, com parceria da Netflix aí, e que traz pra gente todo aquele mesmo sucesso que as estruturas das duas primeiras temporadas já trouxeram. Mas será que essa terceira temporada conseguiu manter essa estrutura? Será que ficou mais do mesmo? Será que vem com bastante sucesso? Tudo isso a gente vai responder assim que a gente soltar a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar do Nando, da Rita e do MC Doni. A gente tá falando de Sintonia, da Netflix. E como a gente vai falar de uma temporada específica, a gente vai falar com spoilers. Se você não curte spoiler, dá um pause agora aqui nesse vídeo, vai lá assistir essa terceira temporada. Se você ainda não assistiu essa série, tá perdendo tempo, porque é uma série top demais. Inclusive já tivemos outros vídeos aqui no canal indicando essa série pra vocês. Então vai lá, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link desses outros dois vídeos que a gente já falou de Sintonia, para que você possa também acompanhar. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para engajar, para que mais e mais pessoas que também são fãs de Sintonia venham aqui conhecer esse vídeo, conhecer o Séries em Série. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente traz dicas tops de séries e filmes. Também fazemos reviews a respeito de temporadas específicas daquelas séries de maior sucesso que a gente gosta muito de trazer de dica para vocês. Hoje a gente vai falar dessa terceira temporada de Sintonia. Vamos falar um pouquinho mais de cada um dos personagens que trazem são os protagonistas dessa série maravilhosa. E de imediato, a gente já traz que Sintonia traz a mesma fórmula das duas temporadas, fórmula essa que fez muito sucesso, que mostra ali os três arcos, a história dos três amigos, três vidas diferentes, do MC Doni, da Rita e do Nando, que tomaram rumos diferentes. E apesar de terem tomado rumos diferentes, são três amigos que têm uma ligação muito forte entre eles, e essa ligação fica muito aparente em todas as temporadas. Na primeira temporada eles estão um pouco mais juntos, porque ainda estão escolhendo o seu caminho, e agora com o caminho escolhido, a história deles vive se cruzando em relação à vida, o que a vida tem levado a eles. E aí a gente está falando da Rita, na história dela em relação à igreja, tudo aquilo que ela conquistou na vida dela sobre a igreja, e agora com o namoro dela com o Formigão, e também em relação à parte dela ser a vereadora, o que ela vai escolher para a vida dela. A gente fala também um pouco do MC Doni, que segue na sua carreira dessa muito bem consolidada em relação ao funk, mas que ele também tem que fazer algumas escolhas em relação a essa carreira, ao que ele vai fazer. Quais as escolhas que ele fez errado, que isso vai mexer com a vida pessoal dele também. E o que ele vai precisar se redimir daqui para frente para que ele consiga realmente continuar com todo o sucesso que cerca ele. E a gente também traz a vida mais difícil, que é a vida do Nando, que está ali como chefe do crime organizado e que tem que tomar decisões muito difíceis, principalmente quando envolve a sua família. Então os três arcos eles são muito bem detalhados dentro dos 6 episódios e faz com que você saiba exatamente aquilo que está acontecendo com cada um dos amigos e como que essas histórias acabam se entrelaçando a respeito da vida dos três amigos ali. E com a evolução dessa história, principalmente no andamento das temporadas, a gente vê o quanto que Sintonia consegue trazer pra gente um drama bem maduro em relação a esse crescimento deles. Então tudo aquilo em relação à vida deles, que antes era muito infantil, muito buscando o espaço deles nesse crescimento, agora é mais consolidado e traz esse drama de forma mais maduro e muito emotivo, que em muitos momentos você vai se emocionar com a história de cada um deles. Mas vamos começar trazendo um pouco da história da Rita, que nessa terceira temporada até teve a história dela um pouco mais aprofundada em relação às outras temporadas. A gente até tinha dito que a história da Rita era uma história bem mais superficial em comparação com a história do MC Doni, tudo que ele passou para chegar na consolidação da carreira e a trajetória do Nando ali dentro do tráfico de drogas. E a história da Rita era mais aquela história mais frágil em relação a ela estar entrando dentro de uma igreja, do quanto que ela se preocupa com a comunidade. E nessa terceira temporada,
mostra o quanto que ela amadureceu, o quanto que ela cresceu em relação aos seus sonhos, em relação ao namoro dela com o formigão que estava evoluindo e ele acaba sendo preso, e o quanto que ela precisa brigar por escolhas em relação a ser buscar uma carreira política dentro de ser vereadora e também brigar pela sua comunidade, pela história que a comunidade dela representa na vida dela e principalmente pelo namorado que acaba sendo preso por escolhas erradas do passado. E aí a gente falou aqui que ela começa a buscar uma carreira política e a igreja acaba incentivando a ela nesse ponto dessa busca. E o quanto que essa conquista em ser a primeira opção para ser vereadora passa a ser um dilema na vida dela, já que ela faz as escolhas para esse lado, mas que depois, por conta do que a vida acaba apresentando para ela, principalmente com a prisão do namorado dela, faz com que ela precise ter escolhas muito difíceis, e inclusive fazendo com que ela abandone a possibilidade da carreira política. E só que é nesse momento que, quando ela faz isso, acaba abrindo para ela, aos olhos dela, o quanto que a igreja também tinha caminhos errados em relação àquilo que esperava para ela. Tinha, inclusive, ali uma busca para que ela fosse uma voz somente da igreja. E não era isso que a Rita queria. A Rita queria ser uma voz de todos, uma voz da comunidade, uma voz de levar as pessoas que estavam indo para o caminho errado, para o caminho de Deus. Então tudo isso fez parte de uma escolha que ela fez, que ela teve que fazer, de sair da igreja, abandonar a carreira política, para que ela pudesse brigar pelos seus ideais em relação à sua comunidade. E agora a gente chega para falar um pouquinho da história do MC Doni. E o Doni ali, com toda aquela carreira, todo aquele sucesso que ele conseguiu a partir da segunda temporada, quando ele começou a estourar, na primeira temporada, na verdade, consolidou na segunda temporada, quando ele estourou algumas músicas, ele começa com uma história até bem leve, mostrando ali as besteiras que ele tem feito em relação à vida dele, o sucesso sobe a cabeça dele, principalmente na vida pessoal, que ele acaba misturando muito do sucesso da carreira com a própria vida pessoal. Então tudo isso faz com que ele comece a ter escolhas erradas. E nos 3 primeiros episódios, a história do Doni acaba sendo muito superficial. Tudo aquilo que a gente reclamou da Rita lá nas 2 primeiras temporadas, começa com o Doni sendo exatamente essa mesma história, dando um foco muito maior na Rita e trazendo uma história do Doni, somente trazendo ali, você está fazendo besteira, você está seguindo pelo caminho errado em relação à sua carreira. Então tudo isso acaba atrapalhando um pouco o andamento dele, mas é trazido de forma muito superficial nos 3 primeiros episódios. E é a partir do 4º episódio que tudo começa a mudar na vida do Doni. E tudo aquilo em relação à própria carreira dele, o sucesso está subindo ali pela cabeça dele, e que mostra o quanto que ele acaba tomando as decisões erradas. Ele acaba se envolvendo com uma mulher casada com alguém do crime, e que ele acaba não sabendo, por não saber, e ele tem a namorada dele, ou seja, a Tali, que não precisava nem ele fazer isso. Mas como o sucesso está realmente ali em toda a volta dele, droga, sexo, a todo momento, fácil na vida dele, ele acaba se deixando levar. E é nesse momento que a história dele começa a mudar um pouco em relação à trajetória aqui dentro dessa 3ª temporada. E é aí que o Nando chega para ajudá-lo a tentar sair um pouco dessa enrascada. E o Doni começa a ter realmente essa revirada aí, aonde ele vai tentar se redimir dos erros dele, principalmente com família, namorada e com os próprios amigos. E é exatamente essa virada, a escolha que ele tem que fazer é exatamente em relação à redenção. E agora a gente chega para falar do 3º arco, que é o arco do Nando, que mais uma vez é o responsável por trazer as histórias mais emocionantes e mais angustiantes de uma temporada de Sintonia. E aqui, o Nando precisa decidir em relação a largar a vida do crime e dar um pouco mais de atenção à sua família, que está crescendo a cada dia. Ele, nessa temporada, ele tem o seu 2º filho, ele já tinha a primeira filha que aconteceu na primeira temporada, e a família dele está crescendo. Claro que todo o dinheiro que vem do tráfico em relação ao poder paralelo que ele obtém ali dentro do tráfico, já que ele é o responsável por todo o tráfico da Vila Aura e que ganha muito dinheiro em relação a isso,
todo esse poder pode acabar atrapalhando as escolhas do Nando. Mas ele está muito bem decidido a seguir, a largar o crime e a seguir para conseguir dar uma atenção melhor à sua família. Inclusive, ele começa a tentar investir um certo dinheiro num negócio para a própria esposa dele, para Sheila, para que ela siga ali, sendo empresária, tomando conta de uma cafeteria. E a história do Nando, que acaba se entrelaçando bastante com a história dos dois amigos, além das escolhas que ele precisa fazer em relação à família, mostra o quanto que as escolhas que ele precisa fazer são as escolhas mais difíceis dentro dessa temporada e que são as mais angustiantes, que vão fazer com que você, a todo momento, fique apreensivo assistindo a essa terceira temporada de Sintonia. E o Nando, antes de sair da carreira do crime, ele precisa ainda ter duas missões ali dentro do crime. E que são duas missões extremamente perigosas em relação a ele ser pego, ser preso e ter uma perda muito grande em relação ao dinheiro. Ou seja, são escolhas muito difíceis. Ele vai ter que atravessar drogas, materiais em relação a drogas do Paraguai para o Brasil, 1 tonelada numa viagem só. Ou seja, é muito dinheiro envolvido que ele pode sair perdendo, e ele também se envolve em mais um assalto ali, um assalto de banco, uma saidinha de caixa eletrônico, né, que acaba assaltando ali, explodindo um caixa eletrônico, e são escolhas muito difíceis porque ele está destinado a querer sair do crime, ele quer sair do crime, mas ele ainda precisa ter essas missões que podem ser as últimas missões da vida, que podem lhe custar a vida. E aí, toda essa angústia, toda essa dificuldade em relação a essas escolhas do Nando se estendem até o episódio final, quando ele simplesmente abandona a vida do crime de vez, e sair da vida do crime é muito difícil, porque a polícia não vai esquecer você, os bandidos que são contra a sua facção não vão esquecer você. Então ele vai ter que conviver com isso pro resto da vida. E ele acaba na cena final, ali dentro da cafeteria, acaba passando por uma situação muito difícil, já que a polícia invade o local dentro dessa cena final, e ele tem os seguranças que fazem parte do crime, que são o braço direito dele ainda do lado de fora. E aí no momento em que ele é rendido pela polícia, os seguranças entram ali e acabam tendo uma troca de tiro com a polícia, e acaba aí. A temporada acaba nesse momento, a gente não sabe exatamente o que acontece, porque no momento em que a troca de tiro acontece, tudo fica preto e a gente só escuta várias vozes no meio ali, e fica toda aquela apreensão que a gente já acompanhou durante essa terceira temporada, vai ficar para a quarta temporada. Então, tudo isso é o grande mistério que vai ser trazido. O que será que aconteceu? Ele colocou a família, amigos, funcionários em risco dentro da sua cafeteria. O que será que aconteceu? Todas essas respostas somente na quarta temporada. Só mais um ponto que eu queria destacar em relação ao amadurecimento e o crescimento dos personagens, e aí falando dos 3 personagens, tudo isso está muito ligado também ao amadurecimento e ao enriquecimento que os atores deram para esses personagens. Então tudo isso é uma evolução constante deles com os seus personagens. E aí a gente chega aqui no JP e na Bruna Mascarenhas, que são maravilhosos nessa evolução. O quanto que eles evoluíram como atores. A Bruna, então, já era uma atriz maravilhosa e que cresceu muito mais, amadureceu muito mais dentro dessa personagem. O encarne dela com a Rita é muito forte. E o próprio JP, um cantor de funk que chega com belas interpretações desde a primeira temporada e chega numa terceira temporada mostrando o quanto que a evolução, essa parte de emoção dele aflora a todo momento. E o quanto que esse personagem, o MC Doni, se mistura com a vida dele como o MC JP. Mas a gente precisa destacar aqui a atuação do Christian Malheiros. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, e aí se vocês estão ouvindo isso, já faz um corte aqui, marca o Christian aqui, onde quer que eu esteja postando essa informação, porque, meu irmão, o seu encarne com o personagem, eu já acompanhei outros personagens seus que você fez aí do seu passado, da sua carreira brilhante como ator, que é recente, mas é uma carreira muito brilhante, você ainda tem um futuro muito grande pela frente, mas o quanto que o Nando é um personagem que traz pra gente toda essa angústia, o quanto que a gente vê nas suas feições, no seu encarne com esse personagem, a gente consegue sentir toda a emoção que com certeza você com o Nando tem essa ligação de algo que aconteceu no passado.
Olha, é tão real isso que você consegue traduzir aqui pra gente, que a gente realmente acredita que o Nando e o Christian são uma possível mesma pessoa. Claro que vocês têm muitas diferenças em relação a isso, mas você faz a gente acreditar nessa união do personagem com você mesmo. Então tudo isso é muito fruto em relação ao seu trabalho, que é simplesmente maravilhoso. E o Nando, eu fico assistindo você como Nando e fico mostrando para as pessoas, não, vem aqui, olha aqui essa interpretação, olha o que ele está fazendo aqui agora, olha a emoção que ele carrega dentro de uma cena específica ali. A cena quando você é preso no final, perdi. Gente, é simplesmente maravilhosa a sua interpretação. Mas vamos parar de rasgar seda simplesmente somente aí pro Christian Malheiros e para todos que fazem parte dessa série maravilhosa, uma série rápida e fácil de assistir, para agora ouvir o que você tem para dizer. O que você achou de Sintonia terceira temporada? Ainda não assistiu? Vai lá assistir que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Mas já comenta aqui pra gente tudo que você teve de percepção, o que aconteceu ali entre os três, o que a gente não falou aqui nesse vídeo que ficou aí também pra você. Traz aqui pra gente, comenta aqui o máximo de informação para que a gente possa trocar bastante. E aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo para que possa engajar, para que mais e mais pessoas venham aqui conhecer o Séries em Série. E se você é novo por aqui, já se inscreve aqui no canal. Toda semana dicas top de séries e filmes para você colocar na sua lista. E a gente já se encontra no próximo vídeo, que pode ser aqui, ó. Um desses aqui, ó. Vai lá assistir, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Um grande beijo. Fui!